Ao meu coração subiu o propósito de fazer novamente uma reflexão sobre esse texto bíblico, um texto bíblico bem interessante para nós. Eu tenho sempre falado para os irmãos que a palavra ela nos traz identificação. Nós nos identificamos com a palavra. Nós que somos cristãos, nós temos a oportunidade de nos vermos entre as linhas, entre as letras, entre as histórias da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus ela nos mostra a caminhada de irmãos, ela nos traz muitas referências, ela fala para nós sobre ordenanças do nosso Deus, aquilo que Ele determina que nós façamos, isso é uma verdade. Ela fala de coisas que Deus faz por nós, coisas que nós devemos fazer. A palavra de Deus, ela nos traz repreensões. Deus é um Deus que repreende as pessoas que Ele ama, que tomam como filhos. Deus, Ele puxa a nossa orelha, Ele pega o chinelo, numa linguagem mais próxima a nós, Ele bate em nós com chinelo espiritual, com cinta. Outros já tiveram as experiências com varas. Deus, Ele pega a vara espiritual e Ele bate naqueles que são seus filhos. E não tem história de mimimi com Deus dos dias de hoje, em que o amor não causa alguma espécie de dor, porque a Bíblia ela é clara em dizer que quem ama irá fazer aquilo que for necessário para aquela pessoa, aquele filho que ele ama, poder se corrigir. Porque é melhor às vezes a pessoa sentir uma pequena dor, ou uma dor razoavelmente grande, do que ela permanentemente ficar com dores. Entende-se por estar permanentemente com dores, ser lançado no inferno, um lugar onde o fogo não se apaga, onde a dor é intensa e permanente. E entende-se por permanente também eterna. Tem a ver com a imortalidade das pessoas, porque nós somos seres imortais espiritualmente dizendo. O nosso corpo, embora ele morra, nosso espírito permanece vivo. E na eternidade, após ressurreição, corpo e alma e espírito unidos serão imortais. E alguns, infelizmente, passarão pelo período de sofrimento eterno. Então, o interesse de Deus sempre é que a pessoa não vá para este lugar. E às vezes Ele permite algumas dores que são necessárias para algum momento da nossa vida. E isso é importantíssimo para nós. E a Bíblia não esconde das pessoas que nós lemos os seus exemplos, as suas virtudes, as coisas que nós costumamos admirar, coisas que nós costumamos falar, né? Vocês, a gente vai lendo, a gente costuma olhar para os personagens bíblicos e a gente toca sempre nas virtudes deles, né? Com alguma exceção que a gente escolhe, aqui alguns, para a gente às vezes descer a madeira neles, a gente geralmente só vê as coisas boas dos discípulos. Alguns que a gente escolhe para poder ver o lado ruim, o exemplo Pedro, porque Pedro negou Jesus, e aí a gente pega Pedro para tacar nele muitas pedras, porque ele negou Jesus, porque é aquilo que salta mais aos nossos olhos. Mas geralmente a gente vê apenas o quê? As virtudes dos personagens bíblicos. Nós vemos somente as virtudes, por exemplo, Abraão, nosso pai na fé, a gente esquece que um momento da vida dele, ele mentiu. O rei Davi, geralmente a gente gosta muito do rei Davi, porque ele tem aquele lado, aquele que a gente lê, que ele é o homem segundo o coração de Deus, mas ele é um homem que cometeu um gravíssimo erro, foi perdoado, mas adulterou e cometeu um homicídio. A gente olha José, José de vez em quando eu bato nele aqui, embora eu goste muito de José, a história dele para mim ela é maravilhosa, mas José, ele foi alguém que entregava os irmãos, ele ia lá, falava mal dos irmãos do pai, não porque ele queria que os irmãos melhorassem, mas porque ele queria que o pai brigasse com os irmãos, e isso é um defeito. Você falar de alguém porque você quer prejudicar a vida dessa pessoa, quando você deveria talvez querer ajudar a pessoa, quando você manifesta algum erro de alguém. O verdadeiro crente, ele manifesta o erro de uma pessoa com a intenção que ela mude para melhor, não com a intenção dessa pessoa ser prejudicada. Esse era o erro de José. Aí alguém vai falar assim, mas lá não está escrito que ele fazia isso
para poder prejudicar os irmãos. Você entende isso entre linhas. Por que ele falava dos irmãos para o pai? Se a Bíblia quisesse falar que era para o bem dos irmãos, o que ele falava? Ele fazia isso tentando mudar os irmãos para melhor, mas a Bíblia não fala isso. Embora ela se omita que ele fazia isso para prejudicar os irmãos, nós entendemos que era dessa forma porque os irmãos criaram acerca dele o quê? Raiva. Se alguém, irmão, vem e aponta um erro seu querendo te ajudar, e você percebe isso, e a pessoa manifesta da maneira correta isso, qual é o seu sentimento que você sente por uma pessoa que está apontando o seu erro, mas ele está fazendo isso para tentar te ajudar a melhorar? Geralmente, a não ser que a pessoa tenha algum tipo de problema, né? Geralmente, quando alguém faz algo nesse nível para você, você vai o quê? Apreciar aquilo que a pessoa fez. Você vai gostar daquela atitude da pessoa, porque você está vendo que a pessoa está buscando o seu bem. Mas quando você vê uma pessoa entregando as coisas que você faz errado, porque você é uma pessoa falha, e você vê que ela está fazendo isso para te prejudicar, o que vai gerar no seu coração? Geralmente, se você não for uma pessoa que está caminhando com Cristo, você vai criar um rancor, uma raiva, você vai criar algo mal no seu coração. Quando você caminha com Jesus, não. Você vai orar e depositar as coisas em Deus, embora você fique triste, mas se você não tem uma vida espiritual mais profunda com Deus, você vai ficar com o quê? Com raiva. Foi o que aconteceu com os irmãos de José, quando ele entregava eles para o pai. Depois Deus sarou, né, as mazelas dos irmãos de José e do próprio José. Tanto é que José se tornou um grande homem de Deus, aprendeu com as suas falhas. E eu quero agregar que os irmãos de José também aprenderam com as suas falhas, e eles são conhecidos como os patriarcas da fé. Porque quando há uma referência do patriarcado, não é simplesmente porque eles fundaram a nação de Israel apenas como nação. Eles fundaram a nação de Israel como o quê? Uma nação de fé. Porque as referências que Deus mostra de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos 12 patriarcas, irmãos, não é somente uma referência em instituir uma nação, é instituir uma nação de fé. Fé em quem? No único e verdadeiro Deus. Então, quando nós, irmãos, nós olhamos a Bíblia é um livro que traz histórias de pessoas que nós nos identificamos com ela. Porque nós temos a mesma fé que essas pessoas têm, nós estamos seguindo o mesmo Deus que elas seguiram e seguem até hoje porque estão na presença do Senhor, e nós entendemos que essas pessoas estão tendo experiências com Deus, e dentro dessas experiências nós também nos identificamos com as experiências deles. Fazendo essas considerações, agora eu quero voltar para a história de Lucas e pensar com vocês acerca dos nossos dois discípulos, que aqui são o foco da nossa ministração. Um nós conhecemos o nome, é Cleopas, o outro a Bíblia não identifica o seu nome, mas nós entendemos que eles são dois discípulos. Alguma coisa a ver comigo, com vocês? Tudo, né? Nós também somos discípulos e seguidores de Jesus. O fato aqui é que esses discípulos já têm uma caminhada superior a 1 ano. Acredito que pode ter até uns 3 anos seguindo Jesus. Então, outro fato inusitado aqui. Todos que estão aqui presentes já têm uma caminhada de mais de 1 ano com Cristo. Já conhecem o Evangelho já há algum tempo. Esses são 2 discípulos que conhecem a caminhada da fé já há algum tempo. Esses são pessoas que ouviram Jesus fazer muitas ministrações. Eles ouviram muitas pregações. Você já deve ter ouvido bastante pregação também. Então, eles são pessoas aqui que ouviram muitas coisas de Cristo, viram manifestações de Cristo de uma forma poderosa, e cada um de nós temos muitas experiências com Deus. Acredito que você, particularmente, já viu muitas coisas o Senhor fazendo para você e para pessoas próximas a você. Multiplicação de muitas coisas, a providência de Deus, trabalho, comida. Você viu muitas coisas já o Senhor trabalhando na sua vida. Ah, pastor, mas muitos milagres, eu vi poucos milagres, mas viu já alguma espécie de milagre Deus realizando. Você tem tido suas experiências com o Senhor. Aqui eles têm uma experiência que vai um pouco a mais que nós, no sentido de estar próximo ao próprio Cristo,
ouvindo da boca do próprio Cristo e vendo os milagres que o próprio Cristo estava fazendo. Mas eles seguem o mesmo Cristo que eu e vocês seguimos. Vamos nos situar, o que aconteceu, por que eles estão indo para Emaús? Aqui, é pouco tempo após a morte de Jesus, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém. Jesus já tinha acabado de morrer, os discípulos estavam juntos, reunidos num lugar, escondidos, e estavam um apoiando o outro. Olha que interessante. Qual é o fato interessante? Discípulo tem que apoiar um ao outro. Principalmente em momentos de dificuldade, de perseguição. Aqui é um momento de perseguição, eles estão contra Jesus, estão contra os discípulos. Então, o que acontece? Aonde que os discípulos devem estar? Sozinhos? A Bíblia, ela mostra para nós como nós devemos agir em muitas situações. E a grande verdade é que se eu quero sair de uma situação difícil, eu não vou me isolar, gente. Isolamento é perdição. Isolamento é dar oportunidade para que o inimigo possa te destruir. Lembre de Pedro. Pedro falando, olha, o diabo é como um leão. Ele é uma espécie de leão que está andando ao derredor de nós, esperando uma oportunidade para dar o bote, para nos tragar, para nos atacar. Então, um leão, ele espera um momento para atacar a sua presa, e ele ataca a presa, geralmente que é mais velha, e quando é velha, no sentido de não ter mais força, não é velha espiritual, é de estar fraco, porque o animal mais velho, ele tem menos força do que o animal mais jovem. Ou então, ele está doente, está enfermo, está agora debilitado. Se não é uma fraqueza da velhice, é uma fraqueza de uma doença, de algo que está fazendo o seu corpo ficar frágil. Então ele espera um momento para dar o bote e destruir. Isso nós devemos entender. Veja só, esses dois discípulos, eles estão juntamente com os outros. Os outros, você vai me dizer, eles estão fracos também, pastor. Mas existe uma coisa diferenciada. Um fraco sozinho é um fraco já à mercê de ser destruído por Satanás. Agora, mais que duas pessoas fracas juntas, há um diferencial. Porque, geralmente, aqueles que estão fracos ou fraquinhos, eles podem receber e receberão uma inspiração de Deus, e alguém vai se levantar, calma, não vão ficar desta forma não. Deus vai mudar a nossa história. Quando um fala, Deus vai mudar a nossa história, acontece as fagulhas do fogo que vem do céu para nos dar ânimo. E aí um vai dando ânimo para o outro, e de repente, aquilo que estava todo mundo fraquinho, as brasas que estavam quase apagadas, elas começam a se incendiar. E quando as brasas estão juntas, o incêndio pode ser e é maior. Várias brasas juntas queimam mais. Uma brasa sozinha, há uma dificuldade para se queimar. Por isso que os discípulos têm de estar juntos. E eles estavam juntos, mas eles vão de encontro, isso que eu acabei de falar, eles vão de encontro a esse princípio. Eles decidem sair de Jerusalém, aonde eles deveriam estar reunidos, para poder prestigiar o evento mais marcante de todos os tempos. O evento que iria selar a redenção da humanidade. Qual que é o evento que iria selar a redenção da humanidade? A ressurreição de Cristo. Porque existem dois eventos que marcaram o mundo há 2000 anos atrás, em termos de transformação da situação do homem e da mulher caído e caída. Aonde acontece a transformação do homem e da mulher caído? Em primeiro lugar, na cruz. Porque Jesus nos substitui, Ele morre em nosso lugar. Esse é o primeiro ponto da mudança de toda a humanidade. A humanidade é mudada onde, irmão? Na morte sacrificial de Cristo na cruz. Porque ali acontece a compra de nós, que nós passamos a ser agora propriedade de Deus. É lá que acontece a substituição, onde o preço do nosso pecado é pagado, onde Jesus paga o preço para que a gente não seja condenado, para que Ele possa nos dar o quê? O aval, a liberdade, a nossa salvação. É isso que significa a palavra redenção, é pagar o preço e tornar a pessoa livre
do pagamento, é a pessoa ser salva agora, não poder ser condenada. Isso é o que acontece na cruz. Na cruz acontece o quê? A nossa substituição e, consequentemente, a nossa salvação. E o segundo fato inusitado e maravilhoso é o que, irmão? A ressurreição dos mortos, aonde mostra-se que o Senhor vence o nosso maior inimigo, a nossa maior inimiga, ou seja, Ele coloca de joelhos aquela inimiga que nos privava de viver eternamente na presença de Deus, e vem a restituição do que? Da vida eterna para nós em Cristo, a possibilidade da vida eterna, vem da parte do Senhor o acontecimento sobrenatural que diz, olha, Jesus ele é o primeiro da multidão que virá depois. Então a ressurreição é um fato maravilhoso, que marca o que, irmãos? Que marca o primeiro, vamos dizer a primeira etapa, ou aquele que é primeiro a ressuscitar, mas que diz em outras palavras, aqueles que creem nele, aqueles que o seguem, também vão ressuscitar, vão também ter vida eterna, vão também ter um corpo glorioso, vão também ter o que, irmãos? Aquilo que ele tem. Então, os dois discípulos, eles estavam prestes a contemplar esse fato, porque Deus escolheu ele para ser uma das 500 testemunhas, que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 15, se eu não me engano é versículo 3, entre o 3 e o 6, no 1 Coríntios, diz que existe 500 testemunhas que viram o Senhor. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acredito que é isso mesmo. Nosso querido Paulo, ele fala que ele é o abortivo, o filho fora do tempo, que ele vê Jesus, porque o último que vê Jesus aqui, ali, de uma maneira sobrenatural naquela época, é Paulo, né? Mas é isso mesmo, ó, 1 Coríntios 15, versículo 6, eu falei de 3 a 6, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns dormem. 1 Coríntios 15, 6, ele foi visto por 500 pessoas, quando ele sobe, né, no Monte das Oliveiras, e Jesus escolheu esses dois discípulos, Cleopas e o outro, para serem quem? Para ser uma dessas 500 testemunhas. Não somente para ser uma das 500 testemunhas, mas quando você lê Atos dos Apóstolos capítulo 1, você sabe que lá tem 120 pessoas que depois de algum tempo vão receber o batismo com o Espírito Santo. Eles são os dois que serão parte das 500 testemunhas, mas eles vão ser os dois também que vão ser batizados no Espírito Santo, que vão fazer parte dos 120. E Jesus escolheu isso para eles. Só que eles, do seu coração, estavam decididos a fazer uma escolha diferente da de Jesus. Preste atenção nisso. Se nós não tomarmos cuidado, nós queremos fazer escolhas diferentes daquilo que Jesus tem para nossas vidas. E Jesus não quer isso para mim nem para você. Não podemos fazer escolhas diferentes daquela que Jesus tem para a nossa vida. E os dois discípulos, eles fizeram uma escolha diferente para a vida deles, pelo menos durante um período de tempo. Mas nesse tempo Jesus foi corrigir essa deslizada que eles deram. E aí a gente entende aqui que era para estar em Jerusalém e eles não estavam. Eles decidiram saírem do projeto de Deus. Mesmo, irmãos, já eles sabendo, vamos dizer por cima, que Jesus já tinha ressuscitado. Porque a Bíblia diz aqui que eles falam, algumas mulheres nos maravilharam, dizendo que ele ressuscitou. Uns que estavam conosco também disseram que isso aconteceu, mas ninguém viu Jesus. Palavra, não acreditaram na palavra de ânimo dos irmãos, não acreditaram nas palavras que Jesus já tinha falado. Irmãos, esses dois, eles ouviram Jesus falar várias vezes, eu vou morrer em Jerusalém, mas eu vou ressuscitar. Irmãos, eles ouviram várias vezes Jesus ministrando. Irmão, isso aqui é crente. São pessoas que já ouviram muitas palavras de Jesus.
Aqui são pessoas, irmãos, que já foram ministradas muitas vezes. Aqui tem identificação para a minha vida e para a tua. Quantas vezes a gente já não ouviu Jesus falar, ó, eu vou fazer uma obra. Aquilo que eu estava falando antes de começar a ministração, o tempo da visitação. Quantas vezes você já não ouviu isso? Aí você fala, não, pastor, não ouvi isso. Você ouviu sim, você só não ouviu com as palavras talvez que eu usei. Mas de uma forma diferente, Jesus falou que vai chegar um momento que ele vai fazer o que ele tem de ser feito da parte dele, e ele vai cumprir a palavra, e ele vai te exaltar, e ele vai te dar vitória, e coisa desse tipo. Aqui os 2 discípulos já ouviram muito, já foram ministrados praticamente entre 1 a 3 anos, irmãos. E pasmem, tiveram o melhor professor que alguém pode ter, que é Jesus. Embora a gente tenha também um professor excelente. E alguém vai olhar para mim e vai falar assim, é o pastor Paulo. Eu falei, não, é o Espírito Santo. O Espírito Santo também é o melhor professor possível. Então nós temos aqui Jesus pessoalmente, só que aqui é Jesus e o Espírito Santo junto. Então tem um peso que, meu Deus do céu, eles têm aqui os 2 professores juntos. E hoje a gente tem o Espírito Santo também, que é um excelente professor. Mas mesmo tendo Jesus como melhor professor, mesmo ouvindo as palavras de Jesus, eles resolveram voltar para a sua antiga vida. Eles eram dessa cidade de Emaús, que significa águas quentes. Deus tinha um projeto para eles, eles precisavam ser um dos 120, eles iriam ser as 500, eles seriam as 500 testemunhas que iam ver Jesus subir, né? No Monte das Oliveiras. Depois de ser uma das 500, eles ainda seriam 120 que seriam batizados no Espírito Santo no dia de Pentecostes. Era isso que Deus tinha para eles, mas eles escolheram voltar para a antiga vida. E o que era a antiga vida deles? A Bíblia não diz o que eles faziam, mas era a maneira de viver sem Jesus. E entende-se pela maneira de viver sem Jesus aquilo que nós éramos realmente antes de Jesus. Quem era você antes de Jesus? Alguns de nós eram pessoas que eram idólatras. Outros viviam uma vida de prostituição, de adultério, de uso de drogas. Outros viviam uma vida de engano, de mentira. Uma vida distante. Nós éramos escravos do pecado, escravos do diabo. Nós éramos pessoas depressivas, alguns de nós, outros eram pessoas atribuladas de coração. O nosso coração não era cheio das coisas de Deus, mas cheio das coisas passageiras. Nós éramos espiritualmente derrotados. E quando nós olhamos para trás, né? A gente tem de olhar e ver de onde Deus nos tirou. Quando Deus, irmãos, instituiu a Páscoa é uma celebração da libertação do povo de Israel do Egito. O que Deus queria com a Páscoa? Que eles só pulassem, cantassem e falassem, nós saímos do Egito? Não. Deus queria que eles olhassem para trás e lembrassem o que era o Egito. E a gente sabe que o Egito é o lugar de quê, irmãos? Da escravidão. De onde eles eram oprimidos, que eles não poderiam fazer o que eles queriam, aonde eles eram humilhados, aonde eles eram pisados. E Deus tirou eles de lá e trouxe eles para o lugar da liberdade. É como nós não celebramos a Páscoa no sentido literal, porque nós não somos judeus. Como que a gente vamos comemorar a saída dos nossos antepassados do Egito se nós não somos judeus? Nós fazemos referência à Páscoa, mas comemorar a Páscoa como o judeu comemora, a gente não vai comemorar, porque nós não somos israelitas. Nesse sentido, não estou falando contra a festa da Páscoa, estou falando do que a Páscoa simboliza, no sentido realmente que é a Páscoa. Nós comemoramos a ceia. A ceia é como uma Páscoa, só que é diferente. A ceia é a manifestação que nós temos de recordar, de entender, de glorificar Jesus pelo que Ele nos fez, mas também é um momento da gente olhar para trás. A ceia
é apontar para a sua situação de hoje, mostrar quem é você hoje, e a gente tem de ver a nossa liberdade, a nossa transformação, a nossa cura, nós sendo o templo do Espírito Santo, tendo comunhão com Deus, sendo filhos, mas também é o lugar e é o momento da gente olhar para trás e pensar, olha de onde Deus me tirou, e aí é onde você vai fazer aquela análise e você não vai chorar de tristeza, você vai saltar e se alegrar e você vai falar consigo mesmo, eu não sou mais aquele que usava droga, eu não sou mais aquele que viciado em cigarro, bêbado, eu não sou mais um prostituta, eu não sou mais o perdido, o ladrão, o errado, o atrapalhado, o indo para o inferno. Eu não sou mais escravo de Satanás. E alguém vai falar, eu não mato, não roubo, eu não faço nada, então eu não preciso de Jesus. Você precisa sim, porque você é escravo do diabo. Não tem meio termo, ou é escravo de Deus ou é escravo do diabo. Não recebeu Jesus como Salvador, infelizmente, o diabo tem acesso à sua vida. Pouco ou muito ele tem acesso, e a intenção dele é te levar você para o inferno. Aí falou, mas eu não fiz nada para o diabo, você é a imagem e semelhança de Deus. Esse é o maior motivo. O diabo queria ser semelhante a Deus e ele não foi. E eu e vocês não pedimos para ser a semelhança de Deus e nós somos. Tudo aquilo que a gente é, sem pedir, o diabo quis ser e não foi. E por causa que Deus deu para nós, ele tem raiva da gente. Já que ele não pode bater em Deus, o diabo não consegue dar nem um tapinha em Deus. Vocês acreditam nisso? Só que ele consegue destruir a imagem e a semelhança de Deus. Então, o que ele vem? Já que eu não posso bater em Deus, eu não posso fazer nada com Deus, eu vou fazer contra a imagem e semelhança de Deus. Mas é só por isso? É por isso e acrescenta um motivo, que quando ele faz algo contra a imagem e semelhança de Deus, Deus se entristece. Porque a Bíblia diz que Deus ama a imagem e semelhança dele. Veja só, né? O diabo não pode enfrentar a Deus, mas ele destrói o ser humano porque ele consegue tocar em Deus, consegue tocar em Jesus. De que forma? Fazendo com que Deus fique triste. A única maneira do diabo afetar Deus em alguma coisa, preste atenção nisso, na história do universo, do nosso universo, dimensão espiritual e dimensão material, a única maneira do diabo afetar Deus em alguma coisa é destruir o ser humano, levá-lo à perdição. Irmãos, essa é a raiva do diabo. Aí tem os nossos dois aqui, discípulos, que para mim, para vocês é uma referência na nossa ministração. Eles estão indo embora, deixaram as promessas de Jesus, esqueceram das promessas de Cristo. Mas por que eles esqueceram? No início a gente não entende. Mas a gente vai lendo aqui, né, a partir do 13, e eu achei interessante isso. Jesus, ele vem e ele se materializa, ele vai lá e começa a caminhar do lado dos dois discípulos. E a Bíblia aqui no versículo 17 diz que Jesus ele pergunta o que eles estão conversando durante o caminho. E Jesus nota que eles estão tristes. Primeiro ponto, nós vemos os discípulos tristes. A tristeza é algo tão terrível, irmãos, que ela tem a tendência de impedir que a gente enxergue Jesus. Jesus chega do lado dos discípulos, alguém que eles caminharam durante um período longo, alguém que eles estavam acostumados a ouvir. E a ovelha conhece a voz do seu pastor, hein? Conhece a voz de Jesus. Mas aqui eles não estão conhecendo a voz de Jesus, eles estão tristes. A tristeza quer nos arrancar a comunhão, quer impedir de a gente enxergar Jesus, de ouvir Jesus. Jesus chega do lado deles e eles estão ali, irmãos, tristes. E aqui é onde eu quero com vocês compartilhar. Eu vejo discípulos decepcionados com Jesus. E a gente entende que eles estão decepcionados porque, primeiro, eles olham e acham estranho alguém falar: você é de fora, você não sabe o que aconteceu? Eles até defendem Jesus um pouquinho, eles falam: Jesus, você nunca ouviu falar de Jesus, não? Você vê que o crente decepcionado às vezes até prega. Ele fala assim: você nunca ouviu falar de Jesus, não? Jesus faz milagre. Ele fez um monte de coisa lá.
curou, libertou, fez tanta coisa. O crente decepcionado ainda consegue pregar, mesmo indo para longe do projeto, para aquilo que Jesus estabeleceu, para fora de Jerusalém, para a antiga vida. Ele está lá. Você nunca ouviu falar, não, de Jesus e tal? Jesus curou, libertou, fez tanta coisa, só que Jesus morreu, crucificado. Eu achei que ele ia fazer tudo, mas ele não fez, ele está morto, né? Aí vem as palavras de decepção, versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele o que viesse remir Israel. O desejo deles é que Israel fosse uma nação igual da época do rei Davi, só que Israel nessa época estava dominada por Roma. Aí eles falam, mas isso não aconteceu. Hoje é o terceiro dia, domingo, o dia da ressurreição, o primeiro dia da semana, esse é o terceiro dia que aconteceu essas coisas. E aqui ele fala, a gente achou que ele iria fazer, mas já passou 3 dias, ele não fez. Aqui eles estão falando, eles estão declarando, Jesus não fez e por causa disso eu estou voltando para a minha antiga vida. Isso tem alguma coisa a ver com o crente? Tem. Porque, irmãos, a gente vive num mundo que é um mundo baseado em troca, né? Você trabalha e você ganha dinheiro. Ou então você faz algo e você recebe alguma outra coisa em troca. Você vive uma vida, às vezes, de troca, né? Às vezes a criança até ela é ensinada, às vezes, de uma maneira errada, às vezes pelos pais. Se você passar na escola, você vai ganhar uma bicicleta ou outra coisa. Na verdade, é obrigação da criança passar, né? De estudar tudo, mas aí você fica condicionando a troca, e troca, e troca, e troca. Aí quando a pessoa não recebe aquilo que ele deseja, aí ele quer ficar com raiva, quer não estudar mais, quer não fazer mais as coisas, quer fazer de outra forma. E aí a gente vê aqui os discípulos decepcionados. Eles queriam que Jesus mudasse Israel, dasse para eles mais liberdade, fazesse coisas que eram do agrado do coração deles. O que isso tem a ver com o crente? Tem tudo, irmãos. Você pode dizer, mas o Brasil não está escravizado, entre aspas, em outra nação, dominando aqui, cheio de soldado de outra nação dentro do Brasil. Não está nesse nível, mas eu quero trazer para outro momento da minha vida e da tua vida. Às vezes você pede para Jesus algo, e Jesus não é o momento dele te dar. Não é o momento dele te dar. Tanto é, irmão, que no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, antes de Jesus ir para o céu, os discípulos perguntam, vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? Sabe o que Jesus fala para eles? Não compete a vocês entenderem os tempos e as estações estabelecidas por Deus. Mas, aí vem o versículo de número 8, Atos 1:8. Aí ele falou, mas vocês vão receber poder do céu. Vocês vão receber o poder do céu e serem minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então tem coisas que Jesus não quer revelar sobre Israel, quando Israel vai se tornar a nação que vai direcionar o mundo e vai ser a capital do mundo. Vai acontecer no tempo certo, mas por enquanto não. Vocês têm de falar do meu amor e do meu evangelho. Então tem coisas que não cabe a pessoa saber, mas as pessoas querem se decepcionar, e aqui eles estão decepcionados. E o crente, às vezes se decepciona com Jesus quando Jesus não abre a porta de trabalho, aí ele fica de bico decepcionado com Jesus e fala, eu vou voltar para a minha antiga vida. Às vezes a pessoa vai passar um período de transformação da vida dele e adaptação ao cristianismo, é onde às vezes ela é liberta da droga, um exemplo, automaticamente, mas às vezes ela vai demorar um período. E esse período ela vai ter de lutar para ser liberta. E o que ela vai ter dificuldade para deixar de fumar, para deixar de beber, para deixar de usar droga. E aí ela não é liberta no momento que ela acha que tem que ser do jeito dela, né? Embora quando estava no mundo era escrava do diabo, não fazia do jeito que queria, fazia do jeito que o diabo queria. Mas quando ela vem para Jesus e é liberta, ela não acha que tem que ser do jeito de Jesus, tem que ser do jeito dela. E aí o que ela faz? Ela faz o quê? Ela fica decepcionadinha, fala, Jesus não me libertou, então vou voltar para a minha antiga vida.
Ela vem para Jesus, plantou tanto nas trevas, agora que começa a plantar nas coisas do céu, ela acha que ela não tem de esperar. Às vezes a pessoa fala, mas Jesus não transformou meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, então eu vou me desviar. Não, decepcionado. Aí eu falo, mas Jesus falou para mim que ele ia fazer e ele não fez. Tem duas coisas que a gente pode entender nesse momento. Às vezes não foi Jesus que falou, foi algo que surgiu no coração da pessoa. Mas se foi Jesus que falou também, vai acontecer no momento certo. Porque às vezes Jesus fala, eu vou me libertar, eu vou transformar, mas vai ser no meu tempo. Então vamos esperar o tempo de Cristo. E aí, irmão, a pessoa fica decepcionada. E aqui os discípulos, eles estão falando, eu achava que Jesus ia fazer e ele não fez, estou decepcionado. E é assim que a gente entende esse versículo. E aí eles começam a dizer, além de estar decepcionado, eu agora não quero dar mais ouvido para quem tem fé. Porque aí, o versículo 22, ele fala, é verdade que algumas mulheres nos maravilharam, falando, de madrugadas foram ao sepulcro e diz que lá não estava o corpo. Eu ouvi outros irmãos dizendo, agora eu não acredito mais naquilo que os irmãos estão dizendo, que Jesus cumpriu a promessa. Porque aqui é testemunho de que Jesus cumpriu a promessa. Eles estão falando, eu não acredito mais porque Jesus não cumpriu a promessa. E aqui, ele está falando, mulheres falaram que Jesus viveu. Olha, elas estão dizendo que tiveram visão, viram anjos, dizendo que ele está vivo. Aí ele fala, eles acrescentam, alguns dos que estavam conosco, os outros apóstolos. Que foi quem? Pedro e João, que tinham ido lá no sepulcro e tinham constatado que o corpo não estava lá. Eles aqui não estão acreditando mais na palavra que os outros irmãos estão dando, palavras de ânimo. Das mulheres, dos apóstolos, os apóstolos são os líderes, as mulheres aqui são as irmãs em Cristo, as pessoas que também têm fé como nós temos. Eles estão tão decepcionados que eles não estão ouvindo mais ninguém. A decepção é algo terrível, irmão. Que quer nos afastar dos projetos, que quer, irmão, de alguma maneira fazer com que a gente não entenda os projetos e propósitos de Deus na nossa vida, que vão se cumprir no tempo certo. No tempo certo vão se cumprir as promessas e tudo aquilo que Deus tem na sua vida. Mas para isso acontecer, não vai acontecer se você estiver no mundo de volta. Não vai acontecer você pulando o carnaval como você pulava antigamente. Não vai acontecer se você voltar a usar droga, beber, fumar, se prostituir. As coisas de Deus não vão acontecer na sua vida se você largar a santidade, o chamado que Deus tem na tua vida. Não vai acontecer. Em outras palavras, não é para você voltar para Emaús, para a sua antiga vida. É isso que aqui está dizendo. Não volte para a sua antiga vida. E aí acontece um fato tremendo aqui nessa história dos dois discípulos. Jesus olha e fala, eles vão desgraçar a vida. Eles vão voltar para aquela vida errada que eles tinham. Eles vão ir para o inferno. Mesmo eu tendo todo o trabalho que eu tive de morrer na cruz, eles estão indo para o inferno porque eles querem ir. Não, eu não posso deixar isso acontecer. Aí Jesus fala, eu vou correndo para lá. E vem Jesus, irmão, tchum, aparece no meio do caminho e chega e começa a andar do lado deles. Só que ele já está ouvindo essa história muito antes. Porque Jesus, ele ouve murmuração. Irmão, Jesus escuta murmuração, viu? Vocês estão pensando que eles estão murmurando só aqui? Eles já estão murmurando já faz um tempo, irmão. Mas Jesus aparece lá e chega como quem não quer nada e fala, e aí? O que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão tão tristes, tão decepcionados? Só que existe uma diferença, irmãos. De você murmurar com outra pessoa, falar com outra pessoa, ficar só falando coisas para as outras pessoas e você falar com Jesus. Porque quando você está só falando para outro, né? Ajunta você e alguém da sua família, e você começa a falar, ser crente não é tudo aquilo não. Eu achava que Jesus ia fazer as coisas, mas Jesus não vai fazer não, Jesus não está com toda essa bola não. Mas, pastor, ninguém fala isso. Fala até coisa pior. Uma coisa é você falar para as pessoas, e outra coisa é você falar com o próprio Jesus.
Quando Jesus se materializa, quando Jesus começa a andar do lado deles, ele vem ensinar um princípio. Qual é o princípio? Fale comigo as suas decepções, que a sua vida vai mudar. Não deixe de orar. Se você está triste com Jesus, não deixe de falar para Ele que você está triste com Ele. Não é ofensivo você chegar para Jesus e falar: Jesus, eu estou decepcionado com o Senhor. O Senhor falou para mim que ia fazer e não fez. Eu estou triste, estou sem fé. Jesus, eu estou precisando de que o Senhor mude a minha história. Falar para Jesus é a melhor solução do que ficar falando só entre você e os irmãos e outras pessoas. Principalmente coisas que não vão ajudar você a crescer, que vão te decepcionar. Porque de repente você está falando com alguém que está tão decepcionado com você. Imagina você chegar para uma pessoa e falar: eu estou decepcionado com a igreja, aí a pessoa olha para você: eu também estou. Aí imagina você falar: eu quero desviar, e a outra fala assim: eu também quero. Gente, sabe o que acontece quando você fala para alguém: eu estou a fim de desviar, e o outro fala: eu também? Acontece o que aconteceu aqui, Hugo. Então vamos desviar, vamos para Emaús. Você pensa que não começou assim? Um falou: eu estou querendo desviar, e o outro falou: eu também. Aí ele falou: mas eu não estou querendo desviar sozinho. E o outro, eu falei: eu também. O que nós vamos fazer? Vamos junto para Emaús. Gente, não permita que alguém ajude você a desviar do propósito, porque aí são dois. Irmãos, dois juntos tem mais força para fazer também o que é errado, viu? Se dois juntos tem força para fazer algo certo, vencer luta, dois juntos tem força também para fazer coisa errada e se desviar do propósito. Lembro de Eclesiastes 4:12, eu estava até pensando nisso, né? Um homem só, numa luta é mais fácil dele perder, mas dois juntos podem resistir melhor a uma luta. Então os dois estão decepcionados, falando que querendo desviar e estão indo embora. Está indo embora, mas aí Jesus vem. Aí Jesus fala assim: o que aconteceu? Conversa comigo. Aí eles vão falando com Jesus. Vai descarregando, né? Aquele versículo de Pedro, 1 Pedro: lançai as vossas ansiedades perante o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Então, eles vão lançando lá a ansiedade, as tristezas. Aí a vida deles vem mudando, irmãos. Vai mudando. Jesus deixa eles descarregar tudo. Quando eles esvaziam o coração, Jesus fala: agora é minha vez. Jesus, com amor, vem puxar a orelha. Por isso que Jesus fala: ô nécio, ô tolo, tado de coração, duro. Em outras palavras: eu estou pregando há tanto tempo, estou falando tanto tempo, eu estou manifestando tanta coisa boa, você fica aí parado naquilo que eu não fiz, está esquecendo tudo aquilo de bom que eu já fiz na tua vida, tudo aquilo que eu já fiz. Jesus vai lá e bate, porque Jesus bate, com amor, mas bate. Eu falo: vocês são tolos, vocês não entendem nada. Aí ele vai falando: era necessário que eu sofresse. Se a gente é seguidor de Jesus, Jesus falou: se me perseguiram, vão te perseguir. Em outras palavras, se eu sofri, vocês vão sofrer. Crente sofre. E se falaram para você que crente não sofre, é mentira. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, continue seguindo Jesus, que vocês vão morar no céu. Aí Jesus pega a palavra e vai ministrando, irmão, vai enchendo o coração deles de fé. Porque quando você enche o coração de murmuração, o seu coração fica abalado e você não crê. Mas quando você vai ouvindo a palavra e vai enchendo da palavra, o que acontece com o seu coração? Vai se enchendo de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. E aí, irmãos, Jesus vai ministrando, Jesus vai enchendo o coração deles de fé, vai destruindo toda a oposição do diabo. Em 2 Coríntios 10, está escrito lá que as nossas ferramentas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Gente, a palavra de Deus destrói as mentiras do diabo, e Jesus estava ali para destruir as mentiras do diabo, como nessa manhã o Senhor está usando essa palavra para destruir as mentiras do diabo que Ele tem lançado na sua mente e no seu coração, para querer te desviar do propósito. O Senhor está fazendo a mesma coisa que Ele fez com os discípulos aqui. Jesus foi até o caminho do Emaús para resgatar. O Senhor está vindo na Igreja a Fé para resgatar você, o seu pensamento, o seu coração, através dessa palavra.
como também o Senhor está resgatando as pessoas que estão vendo essa ministração online. Para quê? Para resgatar, para mudar a história. Irmãos, aqui mostra que terminou o momento da ministração, Jesus ele fez que ia para longe, aí os discípulos, não, está tão bom escutar o Senhor, fica mais um pouco. Aí constrangeram Jesus a entrar na casa. E aí, irmãos, aconteceu algo tremendo. O que foi que aconteceu? Jesus, ele fez o que ele fazia sempre com os discípulos. Ele pegou a comida e deu graças. E aí, irmãos, as escamas dos olhos dos discípulos caíram e eles entenderam. Eles viram que Jesus estava com eles. E Jesus desapareceu naquele momento. Jesus falou em outras palavras, eu sempre estive com vocês, eu sempre estou com vocês. Olha, entenda que tudo que está acontecendo é um projeto e um propósito meu. Irmãos, os discípulos, um olhou para o outro e falou, o meu coração ardia, o meu também, o nosso coração está ardendo pela palavra. Ele falou, a murmuração, a tristeza estava impedindo que a gente enxergasse Jesus, que a gente entendesse o projeto de Jesus. Mas agora não vamos mais seguir o nosso coração enganoso. Um olhou para o outro e falou, vamos voltar para Jerusalém. Desviar mais não. Um que tinha falado, vamos desviar junto. Agora o que eles falaram, Pedrão? Um olhou para o outro e falou, não, vamos continuar crente junto. Vamos voltar. E glória a Deus que eles voltaram. Porque eles precisavam fazer parte dos 500, irmãos. Que iam ver Jesus subir para o céu, assunto, lá no Monte das Oliveiras, em 1 Coríntios 15:6, como nós lemos. Eles iriam fazer parte dos 120 que iriam revolucionar a história de todo mundo, com a descida do Espírito Santo em Pentecostes, capítulo 2. No capítulo 1, irmão, de Atos, diz que havia 120. Irmão, se esses dois tivessem desviado, estaria escrito, haviam quase 118. Era para estar escrito assim, se eles tivessem desviado. Mas porque eles não se desviaram, Lucas escreveu, eram quase 120. Era 120. 120. Só foi 120 porque eles não desviaram. Vocês estão entendendo? Deus ele está escrevendo uma história tremenda para você, para a nossa igreja fé. Mas você tem de entender o projeto, você tem de entender o propósito, você tem de voltar para o centro da vontade de Jesus. E quando eles voltam, irmão, para se reunir, junto com os irmãos, por isso que a gente não pode deixar de congregar, de estar na igreja junto, de estar junto entre irmãos. Eles voltam, e quando eles põem o pé na casa, um irmão já grita, o Senhor ressuscitou, apareceu para Pedro. Oh, aleluia. Já veio a palavra de ânimo, tá do lado dos irmãos, é dar ânimo um para o outro. Por isso quando a gente está junto, irmão, nada de ficar, nós somos derrotados. Ninguém é derrotado não, a palavra diz que nós somos mais do que vencedores, porque nós acreditamos em Jesus. E aí ele fala, Pedro viu? Pedro viu, Jesus ressuscitou. Aí eles falam, eu também, eu tive experiência com Jesus. Contaram a parte ruim, mas vamos para a parte boa também. Nós estávamos pensando em desviar, mas Jesus chegou e não deixou a gente desviar, não. Ele apareceu para a gente, ele pregou para mim, viu? Eu escutei ele falou comigo, viu? Ele encheu meu coração de fé. Jesus me abençoou, Jesus. E eu vi, ele partiu o pão, e eu vi que era ele, a dureza de coração saiu. Eu sou crente, viu? Eu vou morar no céu, eu estou no propósito. Aí, para fechar com chave de ouro a nossa ministração, o que acontece? Eles estão reunidos e Jesus aparece. Aleluia. Ele fala, paz seja com vocês, convosco. E os decepcionados deixaram de ser decepcionados. Porque Jesus. E porque Jesus. Porque a glória é de Jesus, a honra é de Jesus, porque é Jesus que faz, é porque é Jesus que acontece. Mas a gente precisa dar lugar para Jesus, e eles deram lugar. Quer vitória, crente?
Dá lugar para Jesus que você vai ver a transformação. Quer deixar de ser decepcionado? Dá lugar para Jesus. Escuta o que ele está falando que você vai ver a glória na sua vida, como os dois discípulos, como Cleopas e o outro irmão foram abençoados. Você será ainda mais abençoado também. Basta você dar lugar para Jesus. Amém? Então, gente, paremos de estar decepcionados com Jesus, porque Jesus não tem motivo para poder se decepcionar com Jesus, porque ele cumpre aquilo que ele fala, porque ele faz aquilo que ele diz que faz, e porque a glória será dele, e em breve nós vamos morar com ele no céu. Ele falou e ele vai cumprir a palavra. Então, nada de estar decepcionado com Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração? Se coloque de pé. Oh, aleluia. Guarde essa palavra. Bendito é o nome santo do Senhor. Senhor, cada um de nós, em algum momento da nossa história, já esteve decepcionado. A gente demora um pouco a compreender isso, mas quando a gente compreende, as coisas mudam. Cleopas e outros discípulos compreenderam isso e foram aprendendo ainda mais, crescendo em fé com o Senhor. Que a gente possa também crescer em fé. Que nós possamos vencer todas as decepções e glorificar o Teu nome, ser uma pessoa firme e ter experiência contigo. Que a gente possa estar sempre junto, para que a gente não venha se perder. Senhor, que a gente possa estar animando um ao outro, como os discípulos estavam ali animando um ao outro. E a Bíblia diz que onde estão 2 ou 3 presentes, o Senhor se faz presente. E na unidade dos discípulos, o Senhor apareceu no meio deles e diz: paz seja convosco. E transmitiu as ordens que estão escritas para nós, que foram abençoadoras para eles, mas também são abençoadoras para nós. Porque nós estamos dando continuidade ao legado dos apóstolos. Nós estamos dando continuidade ao legado da igreja primitiva. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por tudo aquilo que o Senhor está nos entregando e fazendo. Obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Deus, receba a nossa oração, receba a nossa presença, receba, meu Deus, o nosso culto. Obrigado por tua palavra e pela direção que o Senhor tem nos dado essa manhã, para a glória e louvor do seu nome. Eu creio, Senhor. Muito obrigado. Amém. Amém?